Vamos tentar estudar. Na verdade, amados, você que entendeu o seguinte, imagine você interceptando uma carta, ou Paulo está enviando aquela carta, recomendando, instruindo, na verdade, alguns irmãos da igreja de Roma, que estavam com dúvida em algumas coisas, e o Paulo vem instruindo. Nesse momento da história, o apóstolo Paulo ainda não conhecia a igreja. É como se você pegasse uma carta, olha, você já conhecia a pessoa por nome, e aquele ícone no período, o apóstolo Paulo, ele manda uma carta para Roma. E ele vem tratando de vários assuntos. Na semana passada, nós estávamos estudando exatamente, falando sobre a importância, então, de você buscar a Cristo, servir a Deus, e automaticamente você não ia ficar preso ao que está escrito na Bíblia, na lei. Por quê? Porque servir a Cristo é servir com alegria, com prazer, acarretaria uma transformação na vida das pessoas, que automaticamente ela não ia se preocupar tanto com o que estava escrito na lei, porque automaticamente tudo que ela fizer, o que ela fizesse, não ia de encontro, com a palavra de Deus. Muito pelo contrário, ia ao encontro, é diferente. Bom, aí o apóstolo Paulo continua então, começa assim o capítulo 11. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? E Paulo estava falando exatamente isso da igreja de Israel. E o Paulo fala que ele tinha uma angústia no coração, porque ele era judeu e o povo judeu não aceitou Cristo como o Senhor, Salvador da vida deles. E o Paulo fala, nem por isso Deus rejeitou o povo. Então ele continua assim, de maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor, mataram os seus profetas e derrubaram os seus altares. Sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Isso aqui é um fato muito interessante que está no livro de 1 Reis, capítulo 19, onde o Elias desafia os profetas de Baal, tem toda uma cena lá, um ritual. Depois, a Jezabel, a esposa lá do Acabe, vai atrás dele querendo matá-lo, e ele se esconde numa caverna, e lá, batendo um papo com ele, Deus vem cair, e o Elias fala, não, só eu não me curvei. Eu falei, não, Elias, calma, tem mais 7.000 profetas, não é só você não. Então assim, nós temos uma visão micro do reino de Deus. Você acha que é só você que passa por isso, você acha que é só você que está nessa situação, às vezes você acha que você está numa luta, e Deus fala, menos, tá? Tem 7.000 pessoas, 7.000 profetas naquela época que não se dobraram. Então, como assim? E ele nem conhecia. Quer dizer, nós não sabemos a dimensão do reino de Deus. Você tem que fazer a sua parte, sim. Você vai passar por lutas, e essas lutas vão te fortalecer, você vai se levantar, e Deus está com você. Ele não desiste de você. Não é porque alguns erraram, alguns falharam, que Deus deixa de amar o povo dele. Muito pelo contrário. As lutas virão. E você, enquanto você não entender que com as suas armas você não pode vencer o reino do inimigo, só você consegue vencer em nome de Jesus, que Jesus estaria com você, você não vai aprender. É incrível, você não passa dessa lição, então você precisa entender isso. As lutas virão, e não é só você, muitas pessoas passam por problemas semelhantes. Bom, e aí o Paulo fala, assim hoje também, há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Ou seja, meu amado, olha, você não faz para ser salvo. Você não faz você faz por quê. É a motivação que faz com que você trabalhe para Deus. E não se preocupe com o que as pessoas vão dizer. Você precisa entender isso. É pela graça que você é salvo e pela fé. Quer dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos obtiveram. Os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje.
que Paulo está dizendo é o seguinte, que tem pessoas que não conseguem enxergar, que não conseguem ouvir, não querem enxergar, e é difícil entender que ela está errada. Assim, acontece isso em todo momento, em todos os lugares, e não é de hoje. Então, mesmo quando o Isaías, ele disse lá em Isaías 6, Senhor, Deus perguntou, a quem enviarei? Quem irá por nós? Aí envia-me a mim, Senhor. Manda eu. Aí o Deus fala, ó, aí, se eu vou te mandar, o povo, você vai falar, esse povo não vai entender, não vai querer te ouvir. Não tem problema. O problema é te servir. Eu quero te servir. Mandar falar, eu falo, nesse sentido. Então Deus está dizendo o seguinte, olha, tem pessoas que têm o coração endurecido, porque é difícil abrir mão de muitas coisas, né? E Davi diz que a mesa dele se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Em princípio, Deus escolheu o povo de Israel no início para ser um povo exemplo. Um povo que, olha, é aqui, olhem para nós que nós somos uma nação escolhida por Deus, eleita por Deus para ser exemplo. Não só eles seriam salvos, eles seriam um povo exemplo. Nós já estudamos aqui, Deus gostaria que todos fossem salvos, todos, mas você tem a escolha, você tem a opção de não servir a Deus, sem problemas. E nós já aprendemos também que não cabe ao ser humano dizer quem vai para o céu, quem vai para o inferno, porque isso é graça de Deus. É Deus que tem a chave do céu e do inferno. Sim, e já me perguntaram, tá legal, Cícero, e lá na cruz, aquele ladrão lá que ofendeu Jesus e o outro não. O que aconteceu com eles? Olha, eu acredito o seguinte, que aquele que pede perdão e pede para o Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino, o que Jesus responde para ele? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, até enquanto você está respirando, Deus conhece o coração de cada um e Deus tem o poder de conversão, de perdoar e abrir as portas do céu. O problema das pessoas que não conhecem a Cristo durante a vida e não tem, simplesmente perde o prazer de enfrentar as lutas com Cristo, perde o prazer de viver a vida aqui com Cristo. Então é isso que nós temos que lutar, nós temos que aprender a viver aqui os problemas do mundo com Jesus, invocando o nome dele e aprendendo a cada dia com ele. E esse é um mistério que nós temos que aprender diariamente. Viver aqui a nossa vida com Deus aqui. Bom, e aí o Paulo até enaltece, olha, por causa disso, Deus então estendeu para todas as nações, chamadas de gentios. E cá estamos nós falando de Jesus, que biograficamente, né, é judeu. Nasceu lá, a raiz dele. Então, só para você entender que a salvação veio para todos. Bom, mas, se a transgressão deles, ou seja, do povo de Israel, significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significaria a sua plenitude. Então, o apóstolo Paulo está abrindo o coração dele para mim e para você, comparando, na verdade, o povo de Israel que rejeitou Jesus Cristo, e ele, como judeu, tinha aquela dorzinha no coração, e ele foi escolhido como apóstolo dos gentios. Vai levar mensagem para os gentios. Bom, estou falando a vocês, gentios. Ele afirma isso, versículo 13. Estou falando a vocês, gentios. Ponto. Falando para você, para mim, para você. Visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Então, como Paulo é gentil, está pregando para os não gentios? E aí, o que ele está falando? O que ele está pregando? Aí as pessoas prestavam atenção na pregação dele. E muitos eram convertidos. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Pois, se a rejeição deles
é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Então, assim, olha, lembre-se, meu amado. Deus olha para você e fala, olha, vem cá, eu quero fazer de você um povo exemplo. Aí você olha para mim, mas como você é exemplo? Olha o bagaço que eu estou. Olha o tanto de coisa errada que eu já fiz. Aí você não está entendendo. É aí onde abundou o pecado que vai superabundar a graça. As pessoas verão na sua transformação, na sua mudança, o poder de Deus. E é simples assim. É só olhar para cima. É só olhar para a cruz. E Ele vai direcionar o que você tem que fazer, o que você tem que falar. E não se importe com o que as pessoas vão dizer. O que importa é você ouvir a voz de Jesus e fazer o que Ele quer que você faça. E aí, se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Se alguns ramos forem cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado dentre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada. Então, é o seguinte, olha, você também, faz parte da plantação de Deus aqui, do plano de Deus aqui na terra. É o apóstolo Paulo escrevendo para os romanos. E ele fala assim, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que você não é quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então, você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Não se orgulhe de ser escolhido, mas continue temendo a Deus. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Então, o Paulo está fazendo uma analogia seguinte, olha, se Deus olhou para o povo dele, e o dos povos de Israel, que não aceitaram, ele também, se eu não aceita, eu não posso fazer nada. E ele estende a salvação para os gentios, para nós. Então é o seguinte, ele falou, então, não fica aí empolgado não, empolgue-se, mas no temor, e continua aí firme, servindo a Deus, e olha para cima. Bom, portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. Olha que profundo. Severidade, Deus é severo com quem cai, com quem não tem jeito, né? Abre brecha, o diabo vem e derruba mesmo. E a bondade dele para quem continua na palavra dele, servindo a ele, tá bom? De outra forma, você também será cortado. Ou seja, continua firme, honrando a Deus. Senão, quando você menos espera, você sai de cena. E aí você vai se afastando, mas Deus vai te buscar. Bom, e aí, no finalzinho ele fala assim, e quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados. Olha só, em relação a Israel. Enquanto a eles, né, você como gentio se comparando ao povo de Israel, enquanto a eles, se não continuarem na incredulidade, eles também serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Guarde muito bem isto. O que é enxertar? Imagine você tem aqui uma plantinha, aí quebrou. Quebrou a roseirinha, o cabo da roseira. Você fala, ai, que rosa bonita. Aí, muitos já cortam e já põem no vaso. Ele fala, não, vamos o seguinte, deixa eu levantar, deixa eu enxertar aqui, amarrar alguma coisinha aqui, colocar em pé de novo, e quando você menos espera, a plantinha já ali enraizou de novo e sobe. O Isaías fala isso. Isaías fala que a cana cortada, né, não arrancará, e nem apagará o pavio que fumega. Já viram essa expressão? Então, assim, a cana trilhada não cortará. Está em Isaías 42, se for a memória. Ou seja, você imagina assim, alguém foi correndo e aí a cana quebrou. Aí Deus não vai cortar, Deus vai levantar a cana, vai enxertar ali, amarrar direitinho para aquela cana voltar a produzir o fruto dela. Então, assim, é fantástico isso. E eu coloquei em destaque, porque, olha, Deus é capaz
de te enxertar. Deus é capaz de colocar você em pé de novo, curar suas feridas, te levantar. E as pessoas vão ver que Deus cuidou da sua vida. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza, de maneira antinatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Então, se alguma coisa aconteceu com você, que abalou a sua fé, que você se machucou, que você se sente incapaz, você se sente abandonado, Deus fala, eu sou capaz de enxertar a sua vida de novo. Guarde isso, meu amado, é profundo isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele fala, irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que se chegue à plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. Isso é fantástico, meu irmão. E ele fala assim, e esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles serão inimigos por causa de vocês. Mas, quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Isso é fantástico. Você tem que entender isso, que Deus escolheu você. Que em muitas situações da vida você pode machucar o pé, torcer o joelho. Acontece aí muito aí, você... Sabe, e acontece muito, você se sentir incapaz de representar Deus, de ser chamado filho de Deus, mas aí, no pessoal, no íntimo, você e Deus, você confessa os pecados em nome de Jesus, Jesus é capaz de perdoar os seus pecados, curar as suas feridas, e colocar nos seus lábios um cântico novo, firmar os seus pés na rocha, e fazer você andar de novo na direção correta e te fortalecer. É isso que ele está falando, meu amado. Bom, assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia graças à desobediência deles. Assim também, agora se tornarem desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Então, assim, se você desobedecer a Deus, ele deixa um exemplo do povo de Israel. Não tem como agradar a Deus sem obedecer a Deus, porque você representa Deus. Nós cantamos o hino aqui, né? Quero beber da sua fonte, quer dizer, olha, eu quero andar na tua presença, joga através de mim essa fonte de água viva. É fantástico isso, o que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Mas nós temos que andar na presença dEle. Amém, meus amados? Pois Deus sujeitou todos à desobediência para exercer misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Por ele, para ele, por ele são todas as coisas. Meu amado, esse capítulo 10, então, o apóstolo Paulo resume o seguinte: ei, gentil, você, não se empolga, tá? A salvação chegou até você. Mas olha o povo de Israel, se você se rejeitar, se você não dar obediência, vai acontecer a mesma coisa, porque para Deus é tudo um povo só. Deus, ele havia acertado uma aliança com Abraão, os patriarcas, ele tem isso no coração dele, e o Evangelho diz, melhor, em Apocalipse diz que haverá um momento dessa reconciliação acontecer. Então, há uma diretriz que fala sobre isso, que o momento lá da grande tribulação é específica para o povo também judeu. Uma lenha fala isso, que o povo vai ter, que é um momento que está escrito para a conversão de muitos povos, inclusive os judeus. É um momento específico. Mas Deus olha de cima e Deus, olha, o amor de Deus é derramado de uma maneira igual. Ele pode não subir de igual. Cada um tem uma relação com Deus. E o amor que sobe é diferente.
Como assim diferente? Por exemplo, eu quando corro, nem eu aguento meu cheiro. 50 minutinhos depois eu falo, nossa, eu tenho que tomar um banho, não aguento. Sobe aquele cheiro. Então, guardado as devidas proporções, as suas atitudes de fé, as suas ações de fé, elas sobem com um cheiro suave. E sobe diferente. É pessoal, é íntimo. O seu coração, somente Deus conhece, tá bom? E assim, Deus te ama. E esse capítulo Deus fala, no capítulo 10, Deus falou o seguinte, ei, no capítulo 11, quer dizer, eu posso enxertar a sua vida. Está sentindo quebrado? Está sentindo... Eu posso enxertar a sua vida. Mas não é para ficar, depois que você cresceu, Deus te restaurou, não é para ficar se vangloriando. Mantenha-se firme, humildemente, em pé, caminho, olha para a direita, olha para a esquerda. Tem pessoas que estão passando por situações difíceis que quer que você agora vá lá e exerça a misericórdia, como Deus exerceu. E essa é a nossa função, entendeu, pessoal? Sempre estar aprendendo, sempre aprendendo. Aí, no capítulo 12, é fantástico. Imagina, o Paulo está falando comigo, com você, ó. Então ele fala assim, olha só que lindo, ó. Portanto, irmãos, ó. Portanto, como assim portanto? Ele falou um monte de coisa já. Ele já falou que, olha, que você tem que respeitar o povo de Israel, porque a aliança foi feita com eles. Ele já disse o seguinte, que você tem que não ficar muito preocupado, olha, não matarás, não adulterarás, porque se você seguir a Cristo, essas coisas são pecuinhas. E aí os caras, então não tem que fazer? Não, você não está entendendo, não disse isso. É que automaticamente, ao buscar Cristo, você não vai ficar preocupado com essas coisas, porque você vai olhar para a cruz. E Cristo é o referencial. Não minta, mentir, um monte de coisa. Está tudo aí, Paulo falou. Bom, e aí ele fala o seguinte agora, tá vendo? Portanto, olha, valorize-se, porque agora a salvação chegou até você. Continue olhando para a cruz. Tá, mas você fala assim, mas aí, e agora? Eu estou no mundo ainda. Como é que eu faço? Porque eu tenho que trabalhar amanhã, eu tenho os contatos em escola, trabalho, vizinho, isso e aquilo. E aí, como é que você vai se portar? Qual deve ser o seu procedimento? Porque lá no seu cantinho com Deus, tranquilo, você está ali conversando com Deus, Deus está ouvindo o seu coração, tá? Deus sabe. Mas e agora? Você tem que agir. E como é que age o coletivo do mundo? Como é que o mundo olha para você? O que o mundo espera de você? E aí nós temos que aprender muito com isso, meu amado. Porque você acha assim, você acha que, por exemplo, amanhã na escola, vou aula de matemática na escola amanhã, eu tenho que chegar, então, irmãos, alunos, prestem atenção, vamos orar um Pai Nosso primeiro, para depois ensinar, não é isso, para ensinar matemática. Não, em cada exercício, vamos ler um versículo bíblico. Seria bom. E nós pensamos assim, que amanhã no emprego lá, quando você for ser fotografada, quando você for lá trabalhar onde você trabalha, você tem que parar um pouquinho só. Não, nós temos que orar antes. Nós achamos isso. Não. Você tem que procurar ser o melhor, fazer o melhor. Desde que o seu melhor não desonre Cristo. Se o que você fizer, Cristo está olhando assim, parabéns, meu servo, parabéns, minha serva. Estou orgulhoso de você, estou orgulhoso. Olha, parabéns. Em tudo. Se não, está errado. Tem alguma coisa errada. Se o que você fizer está doendo no seu coração, você fala, Senhor, eu estou fazendo tudo errado, eu quero uma nova direção. O que eu faço? E aí, esteja aberto a novos caminhos. Ó, e aí Deus vai te falar em sonhos, vai te falar através da Bíblia, vai te levar um profeta. Quando você estiver aberto a mudanças, ele vai falar assim, isso, para agora. Vai fazer outra coisa. E o que você fez até agora? Você viu como experiência, você viu? Você viu, para onde você estava indo. Agora, eu quero que você seja feliz. Nós temos que ser um povo feliz. Eu tenho que olhar para você, você tem que transbordar felicidade, porque você é filho de Deus. Aí qualquer probleminha que vem,
transforma a nossa cara. A gente se julga o pior dos piores. Parece que Deus está exercendo a justiça na nossa vida. Não, é algo para você crescer, para você entender. Talvez você entenda 1/1000 do amor de Cristo por você. Aí o apóstolo Paulo fala, portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, olha só, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Você tem que saber por que você está aqui. Racional, você tem que saber por que você está indo para a igreja, por que você lê a Bíblia, por que você tem que entender isso. E o Paulo fala, olha, eu rogo pelas misericórdias de Deus, ofereçam os vossos corpos, algumas Bíblias falam. Aí, nessa versão, ela é mais chique, olha, se ofereçam a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o seu culto racional. Onde você estiver, você estará adorando a Deus. Isso serve para mim, para você, todos. Você acha que é fácil? Tem situação que você não sabe. Chega uma situação e o que você fala? Não sei o que falar. Aí o apóstolo Paulo deu uma dica, olha, às vezes o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. Eu aprendi recentemente com um vizinho lá, que eu quis brigar com o vizinho. Aí eu queria fazer, eu não podia. Quando eu falei, Jesus te ama, eu não quis falar. Você entender algumas coisas, entendeu? Que dentro de você está aí. Carne pura. E aí o apóstolo fala assim, não entendi. Como assim me oferecer? Olha como nós somos tontos. Nós, hein? Como assim me oferecer como sacrifício? Não estou entendendo. Como assim? Aí o Paulo fala, deixa eu te explicar, versículo 2, vem cá, vem cá. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Não estou entendendo ainda. Escola bíblica, então, né? Transformem-se pela renovação da sua mente. Vocês têm que entender, nós temos que entender. Para quê? Como assim renovar minha mente? Você é uma nova criatura. Mas como? Olha aí, eu estou igualzinho, me visto igual, ando igual, falo igual ainda. Então tem alguma coisa errada. Ué? Tem ou não tem? Tem. Se você começa... E assim, nós somos muito esponja um momento da nossa vida. Você anda num grupo, você absorve aquele grupo. Aí você está lá, andando igual o grupo. Aí você absorve... Anda com adolescente. Daqui a pouco você está falando, tipo, a cada frase é um tipo, né? Isso aí. É uma frase, e você vê a funçãozinha, função. Você passa nos bares, é um papo. Porque você é esponja daquele grupo. Você tem que andar com a mesma roupa, falar do mesmo jeito. E aí o apóstolo Paulo fala, ei, vem cá, eu rogo pelas misericórdias de vocês, de Deus. Olha, ofereçam-se a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o seu culto racional. Como assim? O dia inteiro. A igreja aqui é só o nosso quartel-general, onde a gente vem para pensar nessas coisas, adorar a Deus, oferecer, pedir perdão, um momento coletivo. Mas quando você sair daqui, não se amoldem ao mundo. Sabe uma massinha? Você põe assim uma forma, aquela massinha de moldar, você põe a mão assim, fica a sua mão ali. Não se amoldem ao mundo. Muito pelo contrário, procurem renovar, procurem transformar o mundo através da renovação da sua mente primeiro. A transformação tem que começar em mim. E agora é fantástico explicar isso, porque agora é 1,5 metro de distância, certo? Vamos pensar assim. Então, neguinho, abre os braços. Abriu os braços para cá, abriu para lá. Faz uma volta. Próprio eixo, circunferência. Parte de dentro, círculo. Certo? Ok. Neguinho, onde você passar, sabe, esse círculo aqui, ninguém pode transpassar. Você tem que manter essa distância. E aos poucos, você vai sendo notado através da sua atitude, através das suas ideias. Por quê? Porque dentro desse círculo,
tem Cristo com você. Como assim? Eu não estou vendo. Não. Sua mente. Cristo está aí. Você precisa estudar a Bíblia, você precisa louvar a Deus, porque você vai enfrentar esse mundo e você tem que transformar pela renovação da sua mente. Para quê? Para quê? Para que você seja capaz de experimentar e comprovar como é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Mas você só vai entender que a vontade de Deus é perfeita, agradável e boa para a sua vida, quando você começar a abrir a sua mente para você entregar no altar de Deus, todos os dias, constantemente. Se você ler ao contrário esses versículos, olha só, vamos ver ao contrário. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, agradável e boa. E você só vai comprovar e experimentar o dia em que a sua mente começar a ser renovada e comprovada diante do mundo, nas rejeições das ideias do mundo. É assim que funciona. Mas aí eu vou perder os amigos. Graças a Deus que você perdeu aquele bando de amigos. Você não consegue mudar porque você quer fazer as mesmas. Parece velho, parece eu. Quer tomar café na mesma padaria, quer ler o jornal do mesmo jeito. Não é isso, velho? Que é assim. Quer tomar café naquele horário. Então, assim, enquanto você não entender que o mais importante é se aproximar de Deus, e Deus vai renovar o seu círculo de amizade, você não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Qual é o seu plano no ano que vem? Uma coisa. Tá bom. Que assim seja. Aí Jesus fala, seja feito conforme a sua fé. Se você fala, não, ano que vem, eu quero saber, ano que vem, eu quero mudar de profissão, eu quero ser mais feliz, eu quero adorar a Cristo onde eu estiver, em todos os lugares, eu quero ter amizade nova, eu quero experimentar algo novo, e a transformação de Deus na minha vida. Mas se você não tem esse projeto de vida, que renovação que você quer? E a partir do próximo ano, o ensino médio aí, as escolas vão obrigar os alunos a isso, a ter um projeto de vida. Está na BNCC. Ei, amiguinho, qual é o seu projeto de vida? Eu não sei ainda. Que é super normal. Até os 17 é difícil a gente escolher, não é? Por quê? Porque a gente está numa ainda de encostar no pai, mãe, bonitinho, cheirosinho, mas está encurtando o tempo. E você, amiguinho, você vai precisar entregar a sua vida para Cristo, para servir a Cristo. Como assim? Onde você estiver, você tem que servir de referência para aquelas pessoas. Aí, que igreja você vai? Não é nem que religião você serve, né? Que igreja você vai? É assim que funciona. E o Paulo roga isso há 2000 anos atrás já. Há 2000 anos atrás. Você acha que melhorou? Não melhorou. Não melhorou. Melhorou a comodidade, a tecnologia, está facilitando tudo. Mas o destino do homem é o mesmo sem Cristo. E nós, com a permissão da palavra, depois de estudar Romanos, nós vamos voltar a estudar Apocalipse, tá bom? Vocês se incomodam. Capítulo por capítulo, projetar aqui, um por um, para você entender, lendo comigo, lendo, capítulo por capítulo, entendeu? Tá, isso aqui é isso, para você ver se desperta, para ver se a sua mente passa, opa, Apocalipse é legal. Romanos, deixa os romanos para lá. Você nem está entendendo. Quem foi romano? É o povo, amigo. Olha lá. É para você, irmãos, ele está falando. Então ele fala para mim e para você isso, rogo, meu amado. Olha, e aí ele fala assim, eu pulei aqui uns versículos, né? Eu pulei aqui. Está aqui, ó. Aí ele fala o seguinte, olha, por isso, ele fala, renova, para você experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, você tem que ler isto. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé
que Deus lhe concedeu. Aí, vou explicar isso para você entender. E o apóstolo Paulo vai explicar. Como assim? Você é um simples homem. Ele já falou, ei, você é um simples homem. O apóstolo Paulo fala, eu sou um miserável homem. E aí, eu até brinquei aqui, o Emerson e o Marcão querem me derrubar, né? Eu passei no corredor e falei, ei, pastor. Eu falei, vocês querem me derrubar aqui na igreja, né? A outra, ei, pastor, vocês querem me derrubar, né? Mas eu sou pastor da palavra, legal. É diferente isso. Quando você conhece a Deus, conhece o seu ministério, o dom que Deus exerce através de você, você põe o pezinho no chão, sabe? E você é humilde. Você sabe que você é. Você não tem que ficar convencendo, porque assim, às vezes na igreja, em todo lugar, você pega um grupinho de pessoas, é assim na empresa. Você faz aquele porto seguro de amizade, e aí coloca alguém no meio depois e desce a lenha. Porque quando tem alguém no meio, aquela pessoa é o centro. Você é apenas uma pontinha lá no círculo, está escondidinho. E o apóstolo Paulo fala o seguinte, ei, ninguém tenha um conceito mais elevado que o outro. Vocês são todos iguais. Cristo olha assim, ó, tudo no mesmo nível. Todos pecadores. Todos necessitados. E aí ele vai explicar ao Paulo. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, ele vai explicar isso depois lá em Coríntios, né? Porque esse pessoal de Romanos entendeu. Assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. São afirmações ali. Ó. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. E você acha que é assim, né? Profetizar é chegar assim, assim diz o Senhor, eu profetizo. Não. O dom de profecia é você ser profeta de Deus, é você entregar a mensagem de Deus para o povo. Então, ali é outra coisa se manifestar. Então, você tem que estudar isso. A teológica, depois nós temos um seminarista que pode trazer um estudo para vocês depois lá, fresquinho. Ou você pega na Bíblia. Porque quando o profeta Natan foi lá visitar o Davi, que tinha adulterado com a Betseba, ele chegou lá e contou uma parábola. Ô, Davi, vem cá, tinha um carinha aí que tinha várias ovelhas aí, mas ele cismou de pegar a ovelha do vizinho e matar. Esse cara tem que morrer. Deus revelou o pecado de um servo dele, mas não com o intuito de matar. Deus revelou e o profeta foi lá, vem cá, ó. Deus está vendo tudo o que você está fazendo, está te dando a chance agora de se arrepender. Isso não é profecia. Isso foi um dom de revelação que Deus usou um profeta em profecia para falar lá. Nossa, é um profeta, hein? Foi como Jesus falou para a mulher samaritana. Vai chamar seu marido. Eu não tenho marido. Se você dissesse bem, hein? Você já teve 5 e esse aí nem é seu, hein? Ele falou, digo que você é profeta. Então, é muito delicado. Nós também temos que estudar isso. Tem que ter profecia em todo culto? Tem que ter falar em línguas todo culto? Tem que ter fofoca todo culto? Tem que ter falar mal de irmão todo culto? Ah, deve ter as profecias do diabo também, deve ter, né? Deve ter um livro, eu não vou perder tempo para ler, mas deve ter o livro do inferno, com as coisas que você tem que fazer. Ah, se o seu dom é ser... Olha que lindo, ninguém quer isso, Tânia. Olha o que está escrito. Se o seu dom é servir, sirva. Mas esse dom aí, como assim? Você tem noção, tem gente que tem prazer de fazer tudo, servir. E Jesus fala, maior é o que serve para mim. A gente não entende isso até hoje. Se é ensinar, ensine. Olha que lindo, ninguém fala isso, que é um dom. Se é dar ânimo, que assim faça.
eu fiz um curso de pedagogia em 2015, não, 2005. 2 anos, todo sábado lá estudando. E aí, na hora do intervalo, nós não tivemos uma aula, tivemos uma vaga, e nós descemos para tomar um café, o grupo de professores, eram 50 professores fazendo. E aí um colega nosso, lembrei agora, um colega nosso encontrou uma amiga dele, fazendo outro curso lá, não sei se era psicologia, alguma coisa, nada, uma pós, e ela estava cabulando a aula. E a aula era de motivação. Eu falei, caramba, justo essa aí. Quer dizer, é o seguinte, olha, imagine você, olha, é para você dar ânimo para alguém. Aí você fala, é Cristo, né? Eu tô pastor, ninguém olha para você, é um desânimo. Se dependesse de uma palavra de ânimo para você levantar, já era. Mas tem gente que tem esse dom. Onde ele passa, vem cá, ele faz você sorrir, ele tenta fazer você feliz. Está aí em Romanos, não é só profetizar, falar em línguas, tem o dom de servir, tem o dom de ensinar, tem o dom de ser, olha só, se é contribuir, contribua. Como assim contribuir? Tem gente que tem o dom de contribuir. Deus abençoa tanto. O celeiro está tão transbordando o celeiro que ele sabe que é de Deus, ele quer ajudar. Não tem problema. Aí tem pessoas que não têm tanto o celeiro tão farto, mas serve, dá ânimo, ensina. E para Deus é o dedinho, o dedão, nariz, orelha, é tudo igual. É você que fica, mas você trata o outro melhor porque o dízimo dele é maior. O que você sabe? É proibido de saber. Jesus, em nenhum momento, disse, olha, faça a lista de quem dá o dízimo, escreva o valor e sai cobrando. Disse isso, é isso na Bíblia? Não, mas a gente faz isso, por quê? Porque as pessoas precisam ter o nome ali, as pessoas precisam saber que você está contribuindo, precisam saber o valor para te respeitar. E não estão escrito nada disso na Bíblia. É prazer, não é a quantidade. Se a quantidade for boa, a obra de Deus vai ser generosamente abençoada, não é? E às vezes realmente precisa dar um despertão, porque às vezes você pega, peraí, eu ganhei, Deus te deu R$100. Deus te deu mesmo. Aí você vai, quer saber? Vou gastar 120. E aí você fala, tá, não consigo me controlar. E nós precisamos fazer uma listinha. Nós precisamos gastar menos. Então, tudo isso é ensino. Agora, Paulo está falando isso aqui em Romanos. É isso. Paulo está falando, estou com 20 e poucos anos de evangelismo, de cristianismo, e o apóstolo Paulo fala isso. Ei, olha, se é dom, cadê aqui, ó? Se alguém, se você quer profetizar? Então use a profecia na proporção da sua fé. Não vai inventar moda, não. Se é dom de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Mas o que a sua mão direita fizer, a mão esquerda não saiba, e muito menos quem está ao seu redor. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Aí ele fala, sabe por quê? Porque o amor deve ser sincero. Aí, odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem-nos, não os amaldiçoem. Você tem que orar pelo vizinho da direita, da esquerda, da frente, da trás. Alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. Tenham a mesma atitude para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de disposição inferior.
Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de vocês. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Acho que é fácil? Sabe o que é todos? Sabe o que é todos? Todos, 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 todos. Onde você estiver, façam o possível. Amados, Paulo fala, amados, amados. Ó, amados, nunca procure vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. É fácil, né? Às vezes nós somos mais generosos com de fora, com o que você não conhece. É incrível isso, né? Com quem está aqui, para fazer tipo. Eu não sei, é uma coisa do homem isso. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça, ou a cabeça dele, quer dizer, desculpa. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amados, vou parar aqui. Capítulo, não dá para ler o capítulo 13. Eu vim empolgado para ler 4 capítulos. É muita pretensão, né? E assim, nós terminamos o capítulo 12 hoje. Aí nós temos mais 4 capítulos. Se Deus permitir, a gente termina mais em 2 domingos. E aí veio uma vontade imensa de estudar Apocalipse de novo, sabe? Ai, de novo, é. Mas assim, como nós estamos fazendo com Romanos aqui, ó. Nós vamos colocar versículo por versículo. Você tem que estar com a sua Bíblia aberta para estudar, porque você precisa entender que Deus te ama e aconteça acontecer, você vai estar com Ele para a honra e glória de Jesus, lá no céu. E a qualquer momento, com pandemia, sem pandemia, não interessa. O dia que você deixar essa carcaça aqui, você vai lá para a glória com Deus. E essa é a vitória do santo, sabe? Ai, coitadinho, meu, quem ficar, Deus cuida. Você tem que cuidar da sua vida. Essa é a verdade, amém? Obrigado pela presença de vocês. Deus continue abençoando a vida de vocês. Daqui a pouquinho, Deus tem uma mensagem especial para você no culto da noite. Continue aí conosco, em nome de Jesus. E até o próximo domingo, tá bom? Amém.